Direito Administrativo, Lei 8429 de 92, Improbidade Administrativa 1. E aí, gente, beleza? Mais uma aula de Direito Administrativo. Na aula de hoje, iremos tratar da Lei de Improbidade Administrativa, que é a famosa Lei 8429 de 92. Teremos 3 aulas onde iremos destrinchá-la, onde iremos detoná-la, não sobrará pedra sobre pedra. Muito bem. Gente, Lei de Improbidade foi um marco no que tange o combate à corrupção no Brasil. Gente, por quê? Curiosamente foi sancionada pelo presidente à época Fernando Collor de Mello, depois deu o que deu, mas a lei é muito boa porque essa lei ela combate, ela não só define, mas combate a prática de atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. Legal? Professor, o que é um ato de improbidade? Venham comigo então, vamos lá, gente. Ó, vamos colocar no papel aqui nosso manual caseiro, que modéstia à parte é o mais completo do Brasil. Vamos aqui então, gente, conceituar o que é um ato de improbidade. Ó, vamos lá. Ponto de número 1. Conceito de ato de improbidade. Conceito de ato de improbidade administrativa. Conceito de ato de improbidade administrativa. Gente, o ato de improbidade, coloquem aí, é uma espécie de ato imoral, qualificado. Ou, se você preferir, é uma espécie de ato imoral mais grave. Lei de improbidade, aliás, o ato de improbidade é uma espécie de ato imoral mais grave, é uma espécie de ato imoral qualificado. Gente, cuidado porque muita gente pensa que o ato de improbidade por si só ele é um crime. Ele não é um crime. O ato de improbidade é uma espécie de ato imoral mais grave, não é crime por si só, tanto que a ação judicial em que o ímprobo é réu é uma ação civil e não ação penal. Não há pena de prisão para aquele que é condenado por um ato de improbidade, tá? O que ocorre em algumas situações é que a mesma conduta que já é definida como ato de improbidade também é definida como crime. Por exemplo, crime contra a administração pública. Se isso acontecer, o indivíduo será réu em 2 ações distintas. Uma pelo ato de improbidade, uma ação civil, e uma pelo crime contra a administração, por exemplo, uma ação penal. Lhes darei um exemplo. Solicitar uma vantagem indevida em razão do cargo é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Será réu numa ação civil de improbidade e estará sujeito a várias sanções por improbidade. Por exemplo, demissão, mas o que, gente? Perda de bens ou valores, suspensão de direitos políticos, dentre outras. Só que essa mesma conduta também é tipificada na lei penal, é um crime contra a administração pública, é o crime de corrupção passiva, será réu numa ação penal e estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, mais uma vez, ato de improbidade por si só não é crime, só que em algumas circunstâncias, em algumas situações, a mesma conduta que já é improbidade também é um crime contra a administração. Por exemplo, quando isso acontecer, ele será réu em 2 ações diferentes. Professor, o ato de improbidade sempre corresponderá também a um crime contra a administração pública? Não. Notaremos que em algumas situações a conduta até é um ato de improbidade, só que penalmente ela será irrelevante. Por exemplo, o agente público que usa o bem público para fins pessoais. Utilizei lá um veículo oficial, uma ambulância do SAMU para uma festa temática. É improbidade, só que penalmente é irrelevante. Em regra, pelo menos o direito penal, ele não pune o peculato uso. Legal? Vamos lá, gente. Ó, outra pergunta para você. O que é mais amplo, hein? O ato de improbidade ou o ato imoral, né, que fere o princípio da moralidade administrativa? Gente, o princípio da moralidade para a administração pública é um princípio constitucional explícito que rege o direito administrativo, previsto onde? No artigo 37 caput da Constituição. O que é mais amplo? O ato imoral ou o ato ímprobo? Muito bem, mais amplo é o ato imoral e o ato ímprobo é mais restrito. Pensem assim, gente, ó. A pizza inteira
são os atos imorais, né? Aqueles atos que ferem o princípio da moralidade administrativa. E a fatia da pizza são os atos de improbidade, os atos de improbidade administrativa. Já que o ato de improbidade é uma espécie de ato imoral mais grave, é uma espécie de ato imoral qualificado, então notem que o ato de improbidade é a pizza, aliás, o ato de imoral é a pizza e a fatia é o ato de improbidade. Professor, seria correto afirmar que nem todo ato imoral será sempre um ato de improbidade? Eu tenho uma gama aqui de atos imorais que não são atos de improbidade. Só que eu afirmo que todo ato de improbidade será sempre um ato imoral, né? Ou seja, a fatia sempre integrará a pizza. Repita, professor. Pois não, gente, nem todo ato imoral, né, que fira o princípio da moralidade será sempre um ato de improbidade. Só que todo ato de improbidade necessariamente será sempre um ato imoral. Beleza? Legal. Vamos lá, gente. Outro ponto importante é o seguinte, quem é que tem competência para legislar sobre ato de improbidade? Competência privativa da União. É competência da União legislar sobre ato de improbidade. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, compete à União legislar sobre improbidade consoante o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, professor. E quem tem competência para legislar sobre competência para julgar ato de improbidade? É também a União. Gente, cuidado por quê? Quando se fala em legislar sobre competência para julgar ato de improbidade, estamos falando sobre competência para legislar sobre processo. Gente, e competência para legislar sobre processo é privativa da União. Depois vejam artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então volta. Competência para legislar sobre ato de improbidade, as categorias, é da União. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E competência para legislar sobre competência para julgar ato de improbidade é também da União, já que é processo, artigo 22, inciso 1º da Constituição Cidadã da Constituição Federal. Legal. Vamos verificar aqui, gente, quem são as vítimas em potencial de um ato de improbidade? Quem são os sujeitos passivos de um ato de improbidade? Vamos colocar aqui, ponto de número 2, SP, sujeitos passivos, vítimas em potencial de um ato de improbidade, artigo 1º da LIA, tá, gente? LIA é uma abreviação aqui, um nome carinhoso para a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Muito bem. Artigo 1º da LIA, vítimas em potencial. Gente, vítima em potencial, primeira vítima em potencial de um ato de improbidade aqui, gente, toda a administração pública. Toda a administração pública pode ser vítima em potencial de um ato de improbidade. Toda a administração pública, gente, primeiro, a administração pública federal, a administração estadual, a administração pública municipal e também a administração pública distrital. Legal, gente? A administração direta, gente, a administração direta dos 3 poderes, tá? O que é a administração direta? Os órgãos lá que integram os entes centrais, os órgãos da União, órgãos dos estados, órgãos dos municípios e órgãos do DF. Exemplo, os ministérios são órgãos do Poder Executivo da União. Por exemplo, o Supremo é um órgão que integra o Poder Judiciário da União, a Câmara dos Vereadores é um órgão do Poder Legislativo do município, enfim. Os órgãos que integram os entes centrais serão vítimas em potencial de atos de improbidade. E as entidades que integram a administração pública indireta também são vítimas em potencial de um ato de improbidade. Quem são, gente? Autarquias, por exemplo, o IBAMA, por exemplo, o INCRA, as fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, a FUNASA, as empresas públicas, por exemplo, Correios, Caixa Econômica, e também as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, tá, gente? Toda a administração pública, sem exceção, pode ser vítima em potencial de um ato de improbidade administrativa. Legal? Professor, eu entendi. E entidades privadas que eventualmente não integram a administração pública
também podem ser vítimas de um ato de improbidade? Boa pergunta. Podem sim, gente. Ó, algumas entidades privadas também serão vítimas em potencial de um ato de improbidade. Professor, me dê exemplo de uma entidade privada que possa ser vítima em potencial de um ato de improbidade administrativa. Gente, na verdade, a lei fala o seguinte, ó, que a entidade, mesmo que privada, que receber, por exemplo, recursos públicos do Estado, por exemplo, uma entidade privada em que ali exista patrimônio público, uma entidade privada em que, por exemplo, o Estado participe em sua receita anual, no seu custeio anual, de repente uma entidade privada que recebeu um incentivo fiscal creditício, pode ser vítima também de um ato de improbidade. Entidade privada, onde o Estado participe no seu custeio, na sua receita anual. Entidade privada, onde ali exista patrimônio público. Ou, de repente, uma entidade privada que só receba incentivos fiscais ou creditícios do Estado, ela pode sim ser vítima em potencial de um ato de improbidade administrativa. Tá, gente? Exemplo, uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, é uma entidade privada que está paralela ao Estado prestando atividades que são de interesse público, ela pode muito bem celebrar um convênio com o município, receber recursos públicos para aplicar, por exemplo, em ações da educação, esportes, saúde, e ela pode ser vítima em potencial também de um ato de improbidade administrativa. Legal? Legal. Vamos lá, gente, ó. Próximo ponto, quem são os sujeitos ativos de um ato de improbidade? Vamos lá, ponto de número 3. Sujeitos ativos de um ato de improbidade. Quem são os autores em potencial? O sujeito passivo é vítima, aqui são sujeitos ativos, né? Os autores em potencial de um ato de improbidade. Galera, os agentes públicos são autores em potencial de um ato de improbidade. Artigo 2º aí da Lei de Improbidade Administrativa. Galera, o que é um agente público para o direito administrativo? Gente, para o direito administrativo, agente público é todo aquele que exerça uma função pública, não importa como. Eu vou repetir, gente, ó. Para o direito administrativo, o que é um agente público? Todo aquele que exerça a função pública, não importa como. É remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, nomeado pela tia, não importa. Existe uma função pública do mesário, passando pelo juiz, chegando até o presidente da República, todos são agentes públicos. Isso para o direito administrativo, em seu conceito trivial. Aqui, para a lei de improbidade, o conceito é muito mais amplo do que para o próprio direito administrativo. O que é um agente público para a lei de improbidade? Qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de função pública ou privada em qualquer entidade pública ou privada que possa ser vítima de um ato de improbidade. Conceito amplo. Qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de função pública ou privada em qualquer entidade pública ou privada que possa ser vítima de um ato de improbidade. Conceito muito mais amplo do que o próprio direito administrativo. Tá, gente? Por exemplo, o estagiário de uma OCIP, lá, bonezinho viradinho, né? Olhinho vermelhinho e tal, lá, jogando Minecraft. Aquele estagiário da OCIP, ele para o direito administrativo não é agente público. Por quê? Ele não exerce função pública. Só que para a LIA ele é. Por quê? Exerce uma função privada, numa entidade privada, mas que pode ser vítima de um ato de improbidade. O jardineiro da Embraer. Embraer é uma empresa privada que está sob o controle acionário da União. Para o direito administrativo, ele não é agente público, não. Só que para a LIA, ele é agente público porque ele atua numa entidade que, embora privada, ela pode ser vítima aí de um ato de improbidade. Conceito muito mais amplo, conceito muito mais abrangente. Tá, gente? Só um toque importante. Observação. Observação. Aqui, vou colocar aqui, ó. Presidente da República mais ministros de Estado, Lei 1079 de 50. Que lei que é essa aqui? A lei do crime de responsabilidade. Gente, o STF, julgando um caso de um ministro, faz tempo isso, tá, gente?
o STF, julgando o caso de um ministro que utilizou uma aeronave da FAB para um rolê lá em Fernando de Noronha com a turma toda, com a família toda, o STF entendeu o quê, gente? Que em prol do princípio da especialidade, já explico ele, se o ato de improbidade for praticado pelo presidente da República ou por ministros de Estado, nesse contexto, não se aplica a lei de improbidade, que é uma lei geral, se aplica a lei do crime de responsabilidade, que é especial em relação à lei de improbidade. Ato de improbidade praticado pelo presidente da República ou ministros de Estado, legal, não serão, a eles não se aplica nesse contexto a lei de improbidade, se aplica a lei do crime de responsabilidade, que é uma lei especial em relação à lei geral. Sempre que há um conflito aparente de normas, então, por exemplo, em tese, duas normas se aplicando a um mesmo caso concreto, um dos critérios que você utiliza para solucionar esse conflito aparente de normas é o princípio, o critério da especialidade, ou seja, lei especial afastará a lei geral. Lex specialis derrogar lex generalis, que é o caso aqui, tá, gente? Então, presidente da República e ministros, a priori, não se aplica a lei de improbidade, sim a lei do crime de responsabilidade, tá? Muito bem. Outro ponto importante, gente, quando se fala em lei de improbidade, já que por si só ela não é crime, né? Aliás, ele não é crime, o ato de improbidade, não há foro por prerrogativa de função. Não existe foro especial, não, porque é um foro por prerrogativa de função, mas enfim, não há foro especial por prerrogativa de função para aquele que praticar um ato de improbidade. Por quê, gente? Esse foro especial é só para crimes. Algumas pessoas, devido ao cargo que elas ocupam, se elas praticarem crimes, não serão julgados por um único juiz, por um juiz singular, e sim por um órgão colegiado, por um tribunal. Agora, quando se fala em improbidade, não há foro especial. Não importa quem seja o autor do ato de improbidade, ele será julgado por um único juiz, por um juiz singular, tá? Professor, particular também pode praticar um ato de improbidade? Pode sim. Vou colocar aqui, gente, ó. Alguns particulares também podem ser sujeitos ativos. Alguns particulares também podem ser considerados como sujeitos ativos de um ato de improbidade. Quem explica isso aqui, gente, é o artigo 3º. Vamos verificar, vamos analisar aqui o artigo 3º, ó. Até para que possamos aqui nos familiarizar ao texto cru da norma. Vamos aqui, ó. Texto cru da norma. Artigo 3º, ó. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de um ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Quer dizer o quê, gente? Se o particular ele induzir a prática de um ato de improbidade, legal? Ou até se beneficiar, ou de repente ele concorrer para a prática do ato, ele responderá de acordo aí com a lei de improbidade. Tudo bem, gente? Legal? Cuidado, porque o particular, ele nunca responderá sozinho por um ato de improbidade. O particular, ele nunca responderá, gente, sozinho por um ato de improbidade. Sempre em conluio com o agente público, induzindo, se beneficiando, ou até mesmo, gente, concorrendo para a prática do ato. Tá, gente? Induzir, ele planta a sementinha do mal. Amigo, tive uma ideia. Concorrer, ele pratica atos executórios, né, junto lá com o agente público. Legal? E se beneficiando, ele é beneficiado de forma direta ou indireta aí por um ato de improbidade, um presentinho, lógico, desde que ele saiba, ou pelo menos tivesse condições de saber que aquele benefício ele teve origem ímproba, origem ilícita. Tudo bem, gente? É isso aí então, tá? Então, o particular também pode ser aí sujeito ativo de um ato de improbidade. Gente, outro ponto importante que eu comento com vocês, deixa eu até colocar aqui, ó, no manual caseiro, observação 1. Observação 1 é a seguinte, ó. Observação 1 é a seguinte. Artigo 4º, aliás, artigo 5º, perdão, gente, da lei de improbidade. O que o artigo 5º estabelece, ó?
Não importa se o ato de improbidade foi praticado com dolo, com culpa, não importa se foi uma ação, né, um ato comissivo ou uma omissão, um ato omissivo. Se desse ato de improbidade doloso, culposo, comissivo ou omissivo decorrerem danos, né, enfim, ocasionarem danos ao erário, qual que é a consequência? Dever de indenizar. Gente, dolo é a intenção de praticar o ato, né? Culpa não há o ânimos, não há intenção, só que aquele que age com culpa, ele age com negligência, imprudência ou imperícia. E a ação, né, é o ato comissivo e omissão, o ato omissivo, o deixar de fazer. Não importa, ó, se desse ato de improbidade, não importa que categoria, restarem danos ao erário, dever de indenizar, tá? E observação 2, eu cito aqui o artigo 8º, super importante também, porque o artigo 8º, ele guindou lá do processo penal o princípio da responsabilidade pessoal, que é um princípio constitucional do processo penal, tá, gente? O artigo 8º aqui foi guindado, aliás, o legislador guindou lá do processo penal o princípio da responsabilidade pessoal, né, gente? A Constituição fala que a pena no âmbito penal, né, pena, não passará da pessoa do condenado, salvo a obrigação de reparar o dano que se transfere aos sucessores até o limite da herança. Só que também se aplica, gente, ao ato de improbidade, tá? A responsabilidade patrimonial, o dever de indenizar, em consequência aqui de uma condenação por um ato de improbidade, ela é transmitida aos sucessores até o limite do valor da herança do falecido, do de cujus. Tudo bem? Então imaginemos que papai, ele foi auditor da Receita Federal, enfim, infelizmente ele foi condenado pela prática de um ato de improbidade, foi condenado a perder a função pública, à suspensão de direitos políticos e também condenado a indenizar a União em 5 milhões de reais. Papai faleceu, no que tange a perda da função pública e suspensão de direitos políticos, extinção da punibilidade. Agora, no que tange o dever de indenizar a União em 5 milhões de reais, essa responsabilidade patrimonial é transmitida aos sucessores até o limite da herança deixada pelo de cujus, pelo falecido. Legal? Vamos lá, gente, questão de prova aqui, ó, para que possamos verificar a vida como ela é, aplicando sempre a teoria na prática. Vamos lá, foi! Ui! Foi! A Constituição de um Estado da Federação atribuiu ao respectivo TJ a competência para processar e julgar os atos de improbidade dos procuradores do Estado. Lúcia, procuradora desse Estado, encontra-se respondendo a processo de improbidade. Com base nessa situação hipotética e nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar: a natureza jurídica da ação de improbidade é penal. Errado. Gente, você sabe que a natureza é civil e não penal, só que o CESP, né, antigo CESP, atual SEBRASP, utilizou de um expediente sacana aqui para tentar induzi-lo ao erro. Porque ele começa aqui a questão com um ponto polêmico. Só que o cerne da questão, a essência da questão, não tem nada a ver com esse ponto. Ele fala que a Constituição de um Estado atribuiu, ou seja, conferiu prerrogativa de função aos procuradores, né, que forem acusados de improbidade. Você sabe, gente, que o Estado ele não pode legislar nem sobre improbidade e nem sobre competência para o julgamento de atos de improbidade, por quê? Competência privativa da União. E você sabe também que não há que se falar em foro por prerrogativa de função no que tange o ato de improbidade. Só que a questão ela não versa sobre esses pontos polêmicos, ela simplesmente afirma que a natureza jurídica da ação de improbidade é penal, o que é uma mentira. Mentira, porque, gente, a ação de improbidade, a natureza, ela é civil e não penal. Tudo bem, meus amigos? É isso aí, né? Show de bola, gostei? Para por aqui, ó. Beijo no coração, muita paz, até a próxima aula. Uau, valeu!